Olá, pessoal! Então, vamos relembrar equações lineares e depois vamos estudar sistemas lineares. Então, as equações lineares têm esse formato aqui. Eu coloquei um exemplo para ficar mais claro, né? Então, são equações de grau 1, separadas por operações de mais ou de menos. Essas equações aqui, elas não são lineares, tá? Porque nesse caso aqui, o x tem grau 2, tá? E como a gente já viu, as equações lineares têm que ser de grau 1. O expoente tem que ser 1. Então, aqui o x está com grau 2, então não dá. Aqui o x e o y tem uma operação de multiplicação entre eles. Então, uma variável não multiplica a outra. Então, também não é uma equação linear. E as incógnitas, as variáveis, elas também não estão dentro de raízes, tá? Então, esses aqui são exemplos de equações não lineares. Agora, a gente vai para os sistemas lineares. O que são os sistemas lineares? São sistemas formados por equações lineares. Aqui eu coloquei dois exemplos para vocês. Esse primeiro sistema, ele tem duas incógnitas, o x e o y. E ele tem duas equações. Então, isso aqui a gente chama de um sistema de ordem 2 por 2, tá? Duas incógnitas, duas equações. Esse outro exemplo aqui tem três incógnitas. É o x, o y e o z. E são três equações. Então, como são três equações com três incógnitas, então esse é um sistema 3 por 3. Tem também os sistemas que eles não são com a mesma quantidade de equações e de incógnitas, tá? Nesse caso aqui, a gente tem um sistema de 3 incógnitas, mas são apenas duas equações. Então, tem esse tipo de sistema também, tá? Mas hoje, nós vamos aprender a resolver sistemas onde a quantidade de linhas, de equações e de incógnitas é a mesma, tá? Então, vai ser sistemas 2 por 2, 3 por 3 e tem os outros maiores também, 4 por 4, 5 por 5 e assim por diante. Mas nós vamos se ater principalmente aos mais comuns, que é o 2 por 2 e o 3 por 3. Então, vamos ver agora a resolução dos sistemas N por N, né? Mesma quantidade de equações e de incógnitas. Então, quando a gente tem esse tipo de sistema, a gente pode usar a regra de Cramer. A regra de Cramer, ela usa os determinantes, tá? Então, os determinantes vocês já estudaram. E a gente vai aplicar nos sistemas de equações. Então, para ficar mais simples aqui, a gente vai iniciar com o sistema 2 por 2, duas incógnitas e duas equações. Como é que eu vou aplicar matrizes dentro desse sistema? Aqui eu tenho escrito um sistema no formato de equações. Eu vou escrever esse mesmo sistema no formato de matrizes. Então, eu vou ter a minha matriz dos coeficientes. Os coeficientes são os números que estão na frente das incógnitas, tá? Então, a primeira coluna aqui vai ser o 1 e o 2. A segunda coluna vai ser o 1 e o menos 1. Ok? Então, essa aqui é a minha matriz dos coeficientes. Aqui eu coloco a matriz das incógnitas. Quem que é a matriz das incógnitas aqui? É o x e o y, tá? Igual a matriz das respostas aqui. Então, nesse caso é o 10 e o 2. Esse D aqui é o determinante
da matriz dos coeficientes. Então, eu preciso calcular o determinante desta matriz aqui, tá? Matriz dos coeficientes. Então, o determinante da matriz dos coeficientes vai ser 1 e 2, 1 e menos 1. Multiplica a diagonal principal, então vai dar menos 1. Multiplica a diagonal secundária, então aqui vai ser 2. Agora faz menos 1 menos 2. Então, isso aqui é menos 3. Então, esse resultado a gente vai guardar para usar mais daqui a pouco. Agora, eu preciso calcular o meu dx. O que é o meu dx? É o determinante quando eu troco a coluna do x pela matriz das respostas aqui, tá? Então, ao invés de eu copiar novamente a matriz dos coeficientes, eu vou trocar essa coluna do x aqui, tá? Que é o 1 e o 2, por esses valores aqui, tá? O 10 e o 2. Então, o meu dx vai ser o 10 e o 2 na coluna do x. E a coluna do y eu repito. 10 vezes menos 1 é menos 10. 2 vezes 1 é 2. Então, o determinante da coluna x, com a coluna x, né? Vai ser menos 10 menos 2, que dá menos 12. Ok? Agora, utilizando essa formulazinha aqui de cima, eu consigo determinar quem que é o meu x. Então, o meu x vai ser o dx dividido pelo d. Quem que é o meu dx? É o negativo 12. Quem que é o d? É o determinante da matriz dos coeficientes, que é o menos 3 que a gente fez antes. Então, aqui. Menos com menos é mais, e 12 dividido por 3 é 4. Então, a gente já encontrou o valor da incógnita x, que é o 4. Para fazer o y, é a mesma coisa. Só que, ao invés de agora o 10 e o 2 tá na posição da primeira coluna, ele vai estar na segunda coluna. Porque é na segunda coluna que a gente tem a incógnita y. Então, o dy vai ser igual. Agora, a primeira coluna volta a ser o 1 e o 2 da matriz dos coeficientes, tá? A gente sempre pega por base a matriz dos coeficientes. Quando eu quero determinar o dx, os resultados vêm na coluna do x. Quando eu quero o dy, que é nesse caso agora, então, a matriz dos resultados vem na coluna do y. Então, a primeira coluna, 1 e o 2. A segunda, eu vou trocar por 10 e 2. Calculo esse determinante. Então, 1 vezes 2 é 2. E 2 vezes 10 é 20. Então, vai ser 2 menos 20, que dá menos 18. Agora, a minha incógnita y vai ser o dy dividido pelo d. O nosso dy é menos 18. O d é o menos 3. Vai dar 6. Então, o y é 6. Com isso, a solução que a gente encontrou para esse sistema 2 por 2, então é o x, o par ordenado, né? 4 e 6. 4 para o x, 6 para o y. Ou vocês podem escrever dessa outra maneira aqui, tá?
Vamos fazer mais um exemplo com um sistema 2x2 e depois vamos para um 3x3. Então, primeiro, eu faço a matriz dos coeficientes. Então, na primeira coluna, vai ser o 3 e o 5. Na segunda coluna, vai ser o negativo 2 e o 6. Então, essa é a matriz dos coeficientes, que é o que orienta o restante do cálculo. Agora, tem a matriz das incógnitas, que é o x e o y, e a matriz dos resultados, que é 12 e 8, tá? Então, o determinante da matriz dos coeficientes, então, vai ser 3 e o 5, menos 2 e 6. 3 vezes 6 é 18, 5 vezes menos 2 é menos 10. Então, vai ser 18 menos o negativo 10. Isso aqui vai dar 28. Então, aqui dá mais 18 mais 10, 28. Então, esse resultado a gente vai usar, né, para achar os valores de x e y. Agora o dx. Então, para calcular o dx, a coluna do x, que é a primeira, eu vou trocar por 12 e 8, que são os resultados. Aliás, menos 12 aqui, né? Então, a coluna do x eu vou trocar por menos 12 e 8. A do y permanece igual. Então, vai ser menos 2 e 6. Calcula esse determinante aqui, ó. Menos 12 vezes 6 dá negativo 72. 8 vezes negativo 2 dá menos 16. Então, menos 72 menos negativo 16. Então, aqui eu tenho menos 72, menos com menos é mais 16. Isso aqui é menos 56, tá? Então, achamos o dx. Agora, para achar o valor da incógnita x, o que que eu faço? X igual o dx dividido pelo d. O dx é o menos 56. O d é o que a gente fez primeiro, é o 28. Menos 56 dividido por menos 28 é menos 2. Então, o x é menos 2. Agora, o dy. O dy, então, agora eu vou trocar a coluna do y pela coluna pela matriz dos resultados, tá? Então, vai ser 3 e 5 na primeira coluna. E menos 12 e 8. 3 vezes 8 é 24. 5 vezes 12, negativo 12, é menos 60. Então, aqui eu tenho 24 menos o negativo 60. Menos com menos é mais. 24 mais 60, então dá 84. Então, agora, para acharmos o valor do y, a gente faz dy dividido por d. O dy é 84. O d é 28. 84 dividido por 28 é 3. Então, o y, nesse caso, é 3. Então, a solução para esse nosso sistema aqui, 2x2, vai ser
menos 2 e 3. Agora, vamos resolver um sistema 3×3, utilizando as matrizes e os determinantes. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou construir a minha matriz dos coeficientes. Então, aqui vai ser 1, 2 e menos 1 na primeira coluna. Na segunda coluna vai ser o 2, menos 1 e 3. E na terceira coluna vai ser 1, 1 e 1. A matriz das incógnitas, então, vai ser x, y e z. E a matriz dos resultados, 0, 1 e menos 2. Agora, a gente calcula o determinante da matriz dos coeficientes, que é esta aqui. Então, o D vai ser 1, 2 e menos 1, 2, menos 1, 3, 1, 1 e 1. Então, a gente repete as duas primeiras colunas e faz a multiplicação dos elementos no sentido da diagonal principal e depois da diagonal secundária. Então, 1 vezes menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. 2 vezes 1 vezes menos 1, menos 2. 1 vezes 2 vezes 3, 6. Agora, no sentido contrário. Menos 1 vezes menos 1 vezes 1 dá 1. 3 vezes 1 vezes 1, 3. 1 vezes 2 vezes 2, 4. Agora, soma os elementos da diagonal secundária e soma os elementos da diagonal principal. 1 mais 3 dá 4, mais 4, 8. Menos 1 com menos 2 dá menos 3. Menos 3 com 6 dá 3, tá? Então, a soma da multiplicação dos elementos da diagonal principal deu 3, menos 8, que é da diagonal secundária. Então, o determinante da matriz dos coeficientes é menos 5. Agora, a gente vai calcular o dx, tá? Então, o dx, eu vou trocar a coluna do x pelos elementos que são da matriz dos resultados aqui, ó, 0, 1 e menos 2. Então, vai ser 0, 1, menos 2. A coluna do y e do z, eu repito. Repito agora as duas primeiras colunas para a gente calcular o determinante. Então, 0 vezes 1, 0 vezes menos 1 vezes 1 dá 0. 2 vezes 1, 2, vezes menos 2 dá menos 4. 1 vezes 1 vezes 3 dá 3. Menos 2 vezes menos 1 vezes 1 dá 2. 3 vezes 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1 vezes 2 dá 2. Somando isso aqui dá 4, somando isso aqui dá menos 1. Então, agora, pego o valor da direita menos o da esquerda. Então, menos 1 menos 4 vai dar menos 5. Então, para mim achar o valor da incógnita x, vai ser dx dividido por d.
O dx a gente acabou de encontrar, que é negativo 5, dividido por d, que também é negativo 5. Negativo 5 dividido por negativo 5 dá 1. Então, a gente achou o valor de x, que é o 1. Para o dy e o dz, que a gente tem a incógnita z também, é o mesmo processo. Então, para achar o valor, o determinante da coluna y, então, eu vou trocar a coluna do meio pela matriz dos resultados aqui, que é o 0, 1 e menos 2. Ó, coloquei a coluna do x e a coluna do z, tá? Exatamente como elas são aqui. Agora, a coluna do y, eu vou trocar por essa coluna aqui, que é a coluna dos resultados, tá? Como eu estou procurando o valor do y, então eu troco a coluna do y. Assim como eu fiz para o x, ok? Então, repetimos as duas primeiras colunas e calculamos o determinante. Então, aqui já tem os resultados, só para ir mais rápido. Agora, eu pego o número da direita, faço menos o da esquerda. Então, menos com menos vai dar mais. Então, menos 3 mais 3, isso aqui vai dar 0. Então, o nosso y vai ser o dy dividido por d. O dy a gente acabou de encontrar que é 0, dividido por menos 5, que é o valor do d. 0 dividido por menos 5 é 0. Portanto, nosso y é 0. Agora, o último é o z. Então, eu preciso do determinante para a incógnita z. A coluna do x e a coluna do y, eu vou repetir. E a coluna do z, eu vou trocar pela coluna dos resultados, que é 0, 1 e menos 2. Agora, repete as duas primeiras colunas. Fazemos a multiplicação no sentido da diagonal principal e da secundária. Então, aqui já fiz a multiplicação para ir mais rápido. Então, o determinante dessa matriz vai ser 0 menos o negativo 5. Isso aqui vai ficar positivo, né? Menos com menos é mais. 0 mais 5 é 5. Então, para mim encontrar o valor do z, eu faço dz, né? Que é o determinante que a gente acabou de fazer, dividido pelo d. Então, o dz é 5 e o d, que foi o primeiro que a gente fez, é menos 5. 5 dividido por menos 5 é menos 1. Portanto, o z é menos 1. Então, a solução para esse sistema aqui que a gente fez. Então, o x é 1, o y é 0 e o z é menos 1, tá? Outra forma de escrever, então, x, y e z. Mais um exemplo aqui de um sistema de ordem 3×3. Então, primeiro a gente faz a matriz dos coeficientes. Então, na primeira coluna, eu tenho 1, 4 e 1.
Na segunda coluna, eu vou ter 2, menos 1 e 1. Na terceira coluna, eu vou ter 3, menos 1 e menos 1. Aí eu tenho a matriz das incógnitas, x, y e z. E eu tenho a matriz dos resultados, 1, 3 e 6. Então, a gente vai precisar, como são 3 incógnitas, então eu preciso 4 determinantes. Então, eu preciso D, que é o determinante dos coeficientes. Eu preciso o dx, o dy e o dz, tá? Para o D, então, calculo o determinante dessa matriz aqui, que é a matriz dos coeficientes. O dx, eu vou trocar esta primeira coluna, que é a coluna dos coeficientes do x, por esses valores aqui, da matriz dos resultados, tá? Que é 1, 3 e 6. Então, vou trocar a coluna do x por 1, 3 e 6. A coluna do y e do z, eu repito. O dy, então, para o dy, eu vou trocar a coluna dos coeficientes do y por 1, 3 e 6. Então, vai ser a coluna do meio que vai ser trocada, tá? Aqui na coluna do x foi a primeira coluna, a do y vai ser a do meio. A coluna do x e a do z, eu vou repetir. Então, vai ser 1, 4 e 1. E a do z, 3, menos 1 e menos 1. Para o dz, mesma coisa. Então, como eu quero o z agora, então vai ser a coluna do z que vai ser trocada por 1, 3 e 6. Ou seja, a última coluna é que eu vou trocar. A primeira e a segunda eu repito. Então, 1, 4 e 1, 2, menos 1 e 1, tá? Observem aqui, ó, a coluna do x. Então, o x é a primeira incógnita. Então, troquei a primeira coluna pela coluna dos resultados. O dy, então, o y é a segunda incógnita. Então, troquei a segunda coluna pelos resultados. O z é a terceira incógnita. Então, troquei a terceira coluna pelos resultados 1, 3 e 6. Agora, eu calculo o determinante de cada um deles e depois eu encontro os valores de x, y e z. Então, aqui, para ficar mais rápido, eu já calculei os determinantes, tá? Então, o determinante dos coeficientes é 23. Na coluna do x, 23 também. Coluna do y, 69. Para a coluna do z, negativo 46. Então, para a gente determinar o x, vai ser dx sobre d. Para a gente encontrar o y, vai ser dy sobre d. E para encontrarmos o z, vai ser dz sobre d. Então, o dx é 23 dividido por 23, então o x vai ser 1. O y, então dy é 69 dividido por 23, vai ser 3. E o z, então, vai ser dz, que é negativo 46, dividido por 23. Então, z é negativo 2. Então, esses três valores é que são solução para esse sistema de ordem 3 por 3. 3 incógnitas e 3 equações.